Ora então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que me assistam. Trazer aqui mais uma exposição brilhante para quem deseja vencer o seu ego. E então, que é tão difícil, não é? Tão difícil. Porque é tão difícil perdoar e largar as mágoas do passado. O ego vive de infelicidade. Escrevam bem isto. Aí, colhem post-its aí à vossa volta no espelho. O ego é como um vírus que só consegue viver de infelicidade. É como o câncer, né? Retirem o açúcar, o glúten, né? E o câncer, quase na maioria das vezes, não consegue sobreviver. É impossível, né? Viver num corpo alcalinizado é como o ego viver na felicidade. É impossível. Aliás, se estiver feliz, não pode ser o ego feliz. Claro que também pode ser, atenção, mas isso é aquela, não é a felicidade, é o prazer, como nós vamos ver. Eu adiantei-me um pouquinho mais porque isto é tão precioso que é melhor deixar depois o que, né? O que é a felicidade, a alegria, o êxtase para mais tarde, né? E agora isto é demais porque realmente tem transformado, transmutado tantas facetas da minha vida que nem tenho palavras. Portanto, vamos lá. O ego vive de infelicidade. Quanto mais infelicidade existir, mais e melhor ele se alimenta. Portanto, a infelicidade é o alimento do ego. Em momentos de êxtase, né? De puro prazer, alegria, felicidade, também há algum prazer, né? Pelas coisas virtuosas, o ego desaparece totalmente e vice-versa. Se o ego desaparecer, o êxtase apodera-se de si. Se você quiser manter o ego vivo, não pode perdoar nem esquecer a ninguém. Especialmente no que diz respeito a mágoas, feridas, insultos, humilhações e pesadelos. Aquela vingançazinha, não é? Não só não os consegue esquecer, como também os começa a exagerar, a enfatizar. Você terá tendência a esquecer tudo, tudo, tudo o que houve de belo na sua vida. Não se vai recordar dos momentos alegres, felizes. Eles não têm qualquer utilidade para o ego. A alegria é um veneno para o ego e a infelicidade é como com alimento. Então você tem que compreender o mecanismo do ego. E quando se compreende, observa-se, compreende-se e desaparece. Foi realmente isso que eu tenho tentado fazer nestes últimos tempos, tentar compreender a razão da infelicidade, como já falámos. Né? E então, bem escavado, uau! E quando se encontra, não é que é mesmo verdade, não é que desaparece mesmo a infelicidade quando você a compreende. Já estava lá à nossa espera, nós é que desconhecíamos. Você tem que compreender o mecanismo do ego, né? A motivação do ego. Se você se limitar a tentar perdoar, não estará verdadeiramente a perdoar. Se esforçar, estará apenas a reprimir. E isto é importantíssimo,
Porque toda a gente, né, tem que reprimir, né, lutar contra a carne, né, vigiar e orar. Mas não é por aí. Não é por aí. Um dia havemos de falar nisto. Tudo que nós tentamos reprimir, vamos já ver a seguir, vai aparecer de outra forma. Porque o ego não dorme. Ele está sempre à espera. Né? Então vai se transformar. Né? Aqueles santarrões que a gente conhece, né? Eles tanto reprimiram a sexualidade, não é? A maldade dentro deles. Né? E então vai tratar, transformar-se em formas mais refinadas, mais subtis, não é? Que tem aquele aspecto da dita santidade, não é? Que todos nós conhecemos, que é ótima para julgar, não é? E condenar o próximo. Então, quando você se esforça, estará apenas a reprimir. É a historinha lá do trigo e do joio, como eu sempre vos digo. Não se pode reprimir. Deixe crescer. Isso é autoconhecimento. Deixa crescer o vício, deixa crescer o desejo, a paixão. Dê-lhe força. Até a alimente, não há problema. Então, quando você a compreender, ela já está crescidinha, totalmente exposta. Então é simples, aí sim de arrancar. A mínima raiz vem toda. Agora pequenina, estraga as virtudes, porque você vai se entristecer, né? Vai ficar infeliz, miserável, deprimido, porque é impossível reprimir, é impossível conter, né? Porque está dentro de si. Faz parte do seu caráter, da educação, né? Da doença que esta sociedade nos afeta, e então não há como, senão expô-la para poder observá-la e compreendê-la. Entendem? Espero que sim. Aquilo, né? Você só conseguirá perdoar se compreender a estupidez em que consiste o jogo que tem lugar na sua mente. Tudo é na mente. Tudo se passa na mente. Tem de compreender bem como ele é completamente absurdo. Senão, vai estar apenas a reprimir algo que se manifestará de outra forma. Aquilo que você reprime de uma forma manifestar-se-á de outra forma, por vezes de uma forma tão subtil que será quase impossível reconhecer que se trata da mesma estrutura renovada, recuperada e redecorada de forma a parecer uma coisa nova, não é? Por isso é que aqueles abusos, os piores vícios, os piores atentados, né? As piores calamidades, é porque a pessoa, né? É a mesma palavra certa, estúpida, não é? Adoecida pela religião e pela sociedade, né? Sabe que tem aqueles defeitinhos, aqueles desequilíbrios, aquelas negatividades, mas não assume. Não, Jesus transformou-me, Ele alterou toda a minha vida, já não há problema, eu sou um homem novo. E então, né, tinha aquele problema com as criancinhas, mas já nasceu de novo, então vai para o pé das criancinhas. Né? Depois, aqueles abusos, né? O homem que não consegue resistir a nada, mas anda lá no meio das senhoras, dos senhores, qualquer que seja o gosto. E depois, né? O álcool, basta uma gotinha de álcool no lábio que ele transforma-se por completo, né? Mas anda lá no meio. E então, né? Quem se conhece sabe os seus limites. Não pode tentar viver a vida do outro. Ele não pode tentar ser quem não é, senão está condenado ao fracasso. Não é? É impossível. Se você tentar ser o que não é, está fadado ao fracasso. Não há milagres, não há transmutações, nada. Só acontece quando você é o que você é. Eu sou o que eu sou e assumo. Pronto, tenho o meu limite. Claro, se um dia
se unir realmente à divindade, isso aí é outra história. Outra história. Mas depende sempre de si. Sempre. Um dia, né? A historinha do que cuidado, quem tiver de pé não caia, aí ele tinha razão. Errou em quase tudo, mas aí acertou. Então o ego vive de negatividade, porque ele é basicamente um fenómeno negativo. Ele vive de negar. E a negação é a essência do ego. Como pode você negar o êxtase? Como? É verdade. Pode negar a infelicidade e a agonia da vida, mas como pode negar as flores, as estrelas, o pôr do sol e tudo aquilo que é belo e divino? Como? Estou a perguntar a mim, que eu neguei a maior parte da minha vida, ou grande parte. E a existência está cheia destas coisas maravilhosas. Ela está cheia de rosas, mas eu, contentava-me a colher os espinhos, não é? Porque investi muito nos espinhos. Por um lado, você está sempre a dizer que não quer ser infeliz, mas por outro, continua a apegar-se a ela. E porquê? Há séculos que lhe dizem que tem de perdoar. Então, mas não temos que perdoar? Ai, os religiosos, falsos religiosos, não é? Mas o ego pode viver de perdão. Vocês entenderem isto, quando entenderem que estas santidades, todas estas coisas, é outra forma destes pseudo-líderes, pseudo-santos, né? Tudo, conseguirem transformar as suas loucuras, a sua patologia gravemente doente em santidade. E foi assim quase todos os santos do passado, do presente e do futuro. O ego pode viver de perdão. Oh, como pode! Oh, como pode! Pode alimentar-se da ideia de que, tendo perdoado até os seus inimigos, você não é uma pessoa comum. Oh, eu sou muito acima de toda a gente. E lembre-se de que uma das verdades fundamentais da vida é que a pessoa comum é aquela que pensa que não existe, que é nada. E a pessoa vulgar é aquela que pensa que não existe. Entende? No momento em que você aceita ser comum, torna-se fora do comum. Extraordinário. No momento em que você aceita a sua ignorância, entra em si o primeiro raio de sol, desponta a primeira flor. A primavera já está perto. Jesus ensina a perdoar os amigos e a amá-los. E ele tem razão, porque se você conseguir perdoar os seus inimigos, libertar-se-á deles. Se não o conseguir fazer, eles continuarão a assombrá-lo. A inimizade é uma espécie de relação e é mais profunda do que o chamado amor. Houve uma pessoa que um dia perguntou a um sábio: por que será que um romance harmonioso parece sempre ser aborrecido e estar condenado a falhar? Por que será? Pela simples razão de que é harmonioso. O ego deixa de ter interesse nele. Ele parece que deixa de existir. Se um romance for completamente harmonioso, você esquecer-se-á dele totalmente. Então é preciso que exista algum conflito, alguma luta, alguma violência, algum ódio.
Não é? Aquela invejazinha, se não tem ciúmes, não é? Se não tem inveja é porque não me ama. Não é? O amor, o chamado amor não é muito profundo. É o tal apego, como eu vos explico tantas vezes. É uma coisa muito superficial. Mas o seu ódio é muito profundo. E aqui um à parte, que eu aqui tinha dois caminhos, portanto, até vamos seguir por outro caminho, né? Que é o amor, mas o verdadeiro. E assim, o chamado de amor, de amar, não é muito profundo. Está à superfície. Agora, o ódio ou o apego, esse sim é muito profundo. É tão profundo quanto o seu ego, quanto o meu ego. Jesus tem razão quando diz que devemos perdoar, mas há séculos que ele é mal entendido, que ele é mal compreendido. Por exemplo, Buda também diz a mesma coisa. Todos aqueles que estão despertos tendem a dizer a mesma coisa. Falam linguagens diferentes, claro. São de épocas e culturas diferentes, têm de falar linguagens diferentes. Mas, no essencial, não diferem. Se você não conseguir perdoar, terá de continuar perpetuamente a viver com os seus inimigos. As suas mágoas são as suas dores. Assim sendo, por um lado, você consegue perdoar e esquecer. Porque só perdoando você consegue esquecer. Se não perdoar, não consegue esquecer. Mas por outro lado, há um envolvimento mais profundo. A não ser que você compreenda esse envolvimento, não há Buda nem Jesus que o possam ajudar. Pode até lembrar-se das suas belas afirmações, mas não se tornarão parte da sua vida. Não circularão no seu sangue, nos seus ossos, na sua medula. Não farão parte do seu ambiente espiritual. Serão sempre algo de estranho, uma imposição externa, algo de belo e interessante do ponto de vista intelectual, mas a nível existencial, você, eu, continuarei ou continuará a viver da mesma maneira. A primeira coisa que nós temos de recordar é que o ego é um fenómeno mais negativo que existe. É o fenómeno mais negativo que existe. É o tal diabo que o possui. Mas não se esqueçam que o diabo é parte de Deus. É como a escuridão. A escuridão não tem existência positiva. E aqui eu falo e falo e falo sem fim e a maioria não consegue compreender. Continua a defender a tal dualidade. Mas não é dualidade, é polaridade. E até parece que ao final da minha vida vou continuar a insistir. Não são duas coisas distintas. É a mesma coisa com duas polaridades, com dois lados, positivo e negativo. Portanto, imaginem a escala positivo, neutro, negativo. É a mesma coisa. O termómetro não é duas coisas. Então, a escuridão não tem existência positiva. Imaginem que o ponto neutro é a aurora e o pôr do sol. Então, chega aqui, quase o pôr do sol, a escuridão, neutro. Aquele que não se sabe se é noite, se é dia e de manhã é a mesma coisa. Então, baixa para a escuridão é o lado negativo. Portanto, o negativo não tem luz. De noite não há luz. Só artificial, criada pelo homem ou gerada pela lua. Então,
A escuridão não tem uma existência positiva, é apenas ausência de luz. Então, o mal é apenas ausência do bem. E uma coisa que é negativa, ela vai desaparecer. Agora, as coisas positivas são eternas. Não é que vai ser destruído, não é que vai ser queimado. Não, é que não existe. É apenas na ilusão da mente, não é? Para o homem então poder escolher. É a sua escolha, mas ou escolhe uma ilusão que não existe, que não vai permanecer, ou então vai escolher as coisas que existiram eternamente e sempre existirão. Essa é a escolha. Portanto, a luz tem uma existência positiva e é por isso que não se pode fazer nada diretamente com a escuridão. Se o seu quarto estiver na mais completa escuridão, você não a pode pôr para fora, não a pode expulsar, não a pode destruir diretamente. Se a tentar combater, será derrotado. A escuridão não pode ser combatida. A negatividade não pode ser combatida. O mal não pode ser combatido. Você pode ser um grande lutador. Estou sempre aquele exemplo de uma tempestade, né? Como é que alguém ganha uma tempestade? É impossível. Tem que se aquietar. Tem que se aguentar o mais possível até ela passar, até ela se ausentar. Ninguém vence uma tempestade. A escuridão não pode ser combatida. Você pode ser um grande lutador, mas ficará surpreendido ao verificar que não pode vencer a escuridão. É impossível pela simples razão que a escuridão não existe. Se quiser afrontar a escuridão, tem de ser através da luz. Só a luz. Se quiser repelir a escuridão, tem de a iluminar. Se quiser ficar na escuridão, tem de apagar a luz. Mas tem de usar a luz, não pode fazer nada diretamente, mas tem de usar a luz, não pode fazer nada diretamente com a escuridão. Né? Porquê? Porque o negativo não existe. E o mesmo se aplica ao ego. É por isso que eu não lhe sugiro que perdoe. O quê? Este homem dá cabo de mim. É verdade. É verdade. Por isso eu não lhe sugiro que perdoe. Não lhe digo que deve amar. Não odiar. Não lhe digo para abandonar todos os seus erros, pecados, negatividade, tornar-se uma pessoa virtuosa. O quê? Tal, endoideceu, né? O meu trabalho, as minhas posições são completamente diferentes. Completamente diferentes. E quando chegarmos à fase de realmente a expor quem foi o verdadeiro Jesus, vocês vão ver como tudo irá fazer sentido. Que é totalmente oposto. Aí sim, aí nem da mesma substância é, nem da mesma essência é. Aí são essências, substâncias diferentes. Portanto, o meu trabalho é completamente diferente. E vou repetir tudo de novo. E é por isso que eu não lhe sugiro que perdoe. É por isso que não lhe digo que deve de amar e não odiar. Mas não estou a dizer para odiar. Não lhe digo para abandonar todos os seus erros, pecados, tornar-se uma pessoa virtuosa. A humanidade já tentou tudo isso. A cristandade toda já tentou tudo isso e fracassou redondamente.
estrondosamente. Ouviu-se na Lua a queda do cristianismo. Então o meu trabalho é completamente diferente. Eu digo-lhe, ilumine o seu ser e não se preocupe com os fragmentos de escuridão, de negatividade que há em si. Ilumine-se, ilumine-se, e então a negatividade, a ilusão vai toda desaparecer. Compreenda-se, entenda-se, observe-se, deixe a luz entrar. Abra as cortinas, os stores, as portadas, os reposteiros, tudo. Abra tudo, deixe a luz entrar. Esqueça a negatividade. Não tente limpar nada. Na escuridão, a maior faxina que possa fazer não vai limpar. Assim que a luz penetra, ei, está tudo sujo, esqueci-me daqui, daqui, daqui. É assim, é assim. É no âmago da escuridão que está o ego. É no centro, no mais profundo da escuridão que está o ego. O ego é o centro da escuridão. Mas, se você o iluminar através da meditação, né? E o que é que já falámos tantas vezes? A meditação não é nada mais que estar centrado, focado no presente, ser amigo da realidade. Observar a realidade, estar no momento, não estar com os pensamentos, não, só focado no que está a fazer. Nem que esteja a limpar o vaso sanitário, concentre-se, adora ali. Entende? Concentrado. E vai ver que a felicidade chega a fazer o que você estiver a fazer, em que situação estiver, sem saúde, com saúde, sem dinheiro, com dinheiro, acompanhado, sozinho, não importa. Mas se não o fizer e continuar a reprimir, continuar a lutar, é um esforço inútil. E quando se reprime algo, não se para. Não para. Aquilo que se reprime manifesta-se de outra forma, noutra parte mais fraca de si. O que acontece com as pessoas? Reprimiu o câncer e depois vai aparecer muito mais grave no outro lado, noutra forma. É isso que é a negatividade. O ego, o câncer da vida. Então você pergunta, porquê é que é tão difícil perdoar e largar as mágoas do passado? Pela simples razão de que elas são tudo o que você tem. E você continua a remexer nas suas velhas feridas para manter bem vivas na sua memória. Não quer deixar, não quer. Diz que quer, mas não quer. Que é o homem sem o seu passado. Nunca permite que elas saiam. Nunca permite, não é, que a luz entre. As pessoas levam sempre consigo as coisas que detestam. Já viram bem? Esquecemos tudo o que amamos, quase sempre. A maioria das vezes, não é? Mas há coisas que nós detestamos, não é? Andam sempre connosco, sempre presentes. Elas vivem dentro do seu ódio. Mas eu não odeio ninguém, que horror, que disparate, eu alguma vez odeio alguém. Continue. É porque o ódio é muito forte, ninguém odeia. Não é? A gente um dia pode falar, não é, de ódios dissimulados, que expressões, não é? Depois falamos nisso um dia. Estão sempre a remexer nas feridas para que elas não sarem.
As suas vidas dependem completamente do passado. Já as suas conversinhas com os seus amigos, não é? Os seus pensamentos consigo próprio, é sempre sobre pessoas. Você vai ver, se reparar, se parar e tiver presente na realidade, né? Na sua conversinha, lá está a falar de pessoas. A maioria no passado, ou dos acontecimentos, dos factos. Sempre. Sempre. A não ser que você comece a viver no presente, não será capaz de esquecer e perdoar o passado. E atenção, não estou a sugerir que você perdoe e esqueça tudo aquilo que lhe aconteceu no passado. Já não é esse o meu método. E eu digo-lhe apenas para viver no presente. Lá, Ritinha. Eu digo-lhe apenas para viver no presente. É esta a abordagem positiva da existência. Viver no presente. E esse é o presente, não é o clichê. O que é o mesmo que dizer seja mais meditativo, mais atento e esteja mais alerta. O tal vigiar e orar. Porque quando você está alerta, está no presente. A consciência não pode existir no passado nem no futuro. A consciência conhece apenas o presente. Está mesmo a terminar. Ela não conhece qualquer passado ou futuro, só tem um tempo verbal que é o presente. Então, se você estiver consciente, à medida que começar a desfrutar cada vez mais do presente e a sentir o êxtase de viver no presente, vai parar de fazer esta estupidez que as pessoas estão sempre a fazer. Vai parar de voltar ao passado. Não vai ter de perdoar nem esquecer. E agora esta parte é fabulosa, fabulosa. Só espero não chorar aqui em frente a vós. Vai parar de voltar ao passado. Não vai ter de perdoar nem esquecer. Estão a ver? Aqui, lá está. Não se tem que perdoar nem esquecer. Sei quantas pessoas me dizem, mas eu não consigo perdoar, não consigo perdoar. E é verdade. Não consegue perdoar, porque sempre vai vir passos a... eu já perdoei. Pronto. Aqueles mais... Eu não perdoei, mas... Ou melhor, eu perdoei, mas não esqueço. Não esqueço, não é? Tenho memória. Lá está. O problema da memória. Vai dar sempre tudo ao mesmo. Então, meus amigos, não vai ter de perdoar nem esquecer, porque o passado desaparecerá por si só. Ficará surpreendido. Para onde é que ele foi? E quando o passado desaparece, o futuro também desaparece. Porque o futuro é apenas uma projeção do passado. Mas o clichê, o passado, é a depressão e o futuro, a ansiedade. Depois algum gênio inventou que o presente é o stress, claro. É o presente quando não está presente. Entende? O presente quando não está presente é o stress. Mas quando você está presente no presente, então é a meditação, a felicidade, a alegria e até o êxtase. Portanto, este é o resumo de tudo. Você não vai ter de perdoar nem esquecer, porque o passado desaparecerá por si só. Ficará surpreendido por onde é que ele foi. E quando o passado desaparece, o futuro também desaparece, porque o futuro é apenas uma projeção do passado. Libertar-se-á do passado e do futuro
é ser livre pela primeira vez. Sem memórias, sem expectativas. E com essa experiência você torna-se são, saudável. Todas as suas feridas serão saradas. Subitamente deixam de existir feridas. Você começa a sentir um profundo bem-estar a surgir dentro de si. E esse bem-estar é o início da transformação. Olá, Lilian. Boa tarde para ti também. É sério, estes últimos tempos, né, posso-vos comprovar isso tudo. Posso-vos comprovar isso tudo. Que é perfeitamente a verdade. Quando se tenta de deixar, como está lá escrito no livrinho, né? Porque aquilo é tudo, infelizmente, escritas, né? Para psicopatas, para sociopatas, para pessoas mentalmente doentes, totalmente desequilibradas. Por isso é que precisam de livros sagrados, de igrejas, de tudo mais, de líderes, tudo. Tudo. Estão doentes. Estão doentes e não sabem. Estão totalmente infelizes. Totalmente. Pouca luz consegue entrar. E então, devido, né, às emoções, porque é sempre o ego é que acha que consegue perdoar, o ego é que acha que consegue esquecer, o ego é que acha todas essas coisas, que é superior ao outro. Sou muito superior. Isto ainda há classes. É sempre o ego. Quando o ego já não liderar, não é? Então é que não se sente humilde. Não se sente que perdoou, não se sente que não tem nada a perdoar. Isso é tudo depois o outro lado do ego. Esse é o lado positivo do ego. Né? Nada é 100% mau. Portanto, há aquela parte positiva e negativa. O negativo já estão a ver bem o que é. Né? Agora há também a positiva. E então a pessoa pensa que a parte positiva do ego, isto é o equilíbrio, isto é a santidade, né? Isto é o Espírito a viver em mim, o Espírito Santo. E não é, é o ego subtil. Né? Então, como era mau, né? Adulterar, fornicar, aí o ego, né? Não. Isto é amizade. É amizade, camaradagem, não é? E depois, ups, caímos, né? Pois, é isso. É as ilusões do ego. Tudo o que for exterior é a busca do ego. Todas as coisas externas são do ego. Todas. Todas, claro que está-se no direito, não é? Então isso, como é que nós vivíamos? Então somos que uns robôs, não é? Não. Sem o ego, outro dia escrevi que nós acho que foi num grupo privado, mas para nós realmente enxergarmos, não podemos ter lágrimas. E o que se vê aí mais é os cristãozinhos todos em lágrimas. Todos em lágrimas. Eles são tão piedosos, tão misericordiosos, não é?
tanta empatia. Oh, o pobrezinho, o pobrezinho. Se não houvesse pobrezinhos miseráveis, como é que eles iam expiar as culpas, não é? Como? Portanto, nunca vão à causa. Portanto, eliminar a pobreza, não é? É assim um estalar de dedos. Mas como depois? Como é que os sacerdotes, os padres, os pastores, os rabis, os monges, tudo, como é que eles vão viver sem os pobrezinhos deles? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da obra, da missão? Qual é? Como é que se enchiam os templos, as catedrais, as sinagogas, os pavilhões? Como? Sem pobrezinhos, sem miseráveis, sem pessoas a buscar, não é? O milagre. Como é que havia? Então, não se iludam, não vivam na ilusão, vivem na ilusão, né? Do bem, o bem, a piedade. É tudo o ego. Como vamos ver no próximo estudo, é tudo formas dissimuladas do ego. Sempre, 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 sempre. A pessoa, quando o ego não existe, é o vazio. É o vazio. A pessoa não tem problemas. Já posso adiantar isso. É que a pessoa, o ego só existe quando há um problema. Este é o tópico do próximo estudo. O ego só existe quando há problemas. E então a pessoa tem que ter sempre um problema. Vocês não conseguem viver sem um problema. Assim que há um problema, é o ego que o cria. Porque não há problema. É o ego que cria. O que é que eu vou fazer para o jantar? Ego. Coitadinho, está ali o pobrezinho na rua e agora? Ego. Sempre o ego. Sempre o ego. Se não fosse o ego, ia buscar o pobrezinho e trazia-o para casa. Então e depois pode ser um violador, poder... É, pois pode. E provavelmente é. Pois é. O ego preocupa-se com tudo. A ausência do ego não se preocupa com nada. Nada. Então, mas vamos ser insensíveis? Vamos ser apáticos? Não. É isso que devemos de lá chegar. Não. Só que não podemos resolver nada. Só pode resolver aqui. E enquanto... Só aumentar aqui só um bocadinho, que eu amo esta música. Enquanto vivermos para resolver problemas, vamos ter sempre problemas. E quando nos aquietarmos, quando praticarmos a arte da não ação, vão ver que tudo se resolve. E aí depois vocês vão ser, né, chamados de milagreiros, né, porque vão resolver tudo. Tudo o que toca, resolve. Porquê? Porque não quer resolver nada. Ele sabe que não pode resolver nada. Mas o ego, quando não tem nada que resolver em casa, ele vai se preocupar, não é? Ali, com o pobrezinho, com a política, com a paz no mundo. Pois é. Tudo ego. Tudo ego. Tudo. Só que é dissimulado. Então aquele livrinho que vocês idolatram, que amam, é tudo gente totalmente egóica. Com as raras exceções de realmente os ditos do mestre da luz, realmente algumas, porque também grande parte é inventada. E então
Esse era o único que não tinha ego. Aliás, tinha, mas foi tratar dele. Foi lá para o deserto se compreender, observar-se a si próprio. Era. Era um homem igual a todos. Sim, era. Ah, filho de Deus. E você não é filho de Deus? Deus não habita em si? É igualzinho. Habitava nele da mesma maneira. Então, para não terem, não é, que... E agora, se Jesus for um homem igual a todos, até eu posso fazer o que ele fez. Pode. Só que o ego não deixa. Entende? O ego não deixa. E então, aquele ser humano, aquele filho do homem, não tinha ego. Ou melhor, tinha ego, que o ego nunca desaparece. Está ela bem aquietado. Que qualquer coisa, ui, ego. Para trás, Satanás. Oi, vamos ver. Não era o diabo que andava, não. Era o ego. E não era o outro. Apesar do outro falar pelo ego, não é? Mas também era o ego dele. Estava a falar para os dois. Porque lá está. Os nossos pensamentos não são os nossos pensamentos. São pensamentos incutidos de outros em nós. Pensamos depois são nossos, mas não. Foram lá plantados. Esse é um dos grandes problemas. Portanto, vamos ver isso. Tudo isso, toda essa bondade, não é? Essa caridade, essa piedade, é tudo o ego que eles não acabaram, reprimiram, né? Viveram à base da repressão e então passaram a ser santos, todos infelizes, todos miseráveis, todos miseráveis, mas santos, porque só se pode chamar de santo alguém completamente infeliz, como já vimos, não é? Pois, trapo imundo. E quando não são eles, já é o Espírito Santo, não é? Porque não, nunca um homem pode conseguir, jamais, não é? Realmente, mas nenhum deles era esse o caso, nenhum deles. Iremos ver num futuro não tão próximo, mas nenhum deles. Sempre o ego presente, não dominado, não aquietado. Então não se choquem, comecem de uma vez por todas, não é? A encarar, não é? Deixar de sacralizar tudo, não é? E é tudo obras de homens. Tudo obras de homem. Mas quando se põe lá o rótulo de sagrado, pronto, já caiu. Pois, não tem hipótese. Portanto, meus caros amigos, espero que revejam outra vez, né? Porque este estudo realmente foi a porta para... Estas últimas semanas têm sido mesmo um deleite, né? E há meses, se calhar há anos, né, que a felicidade não me vinha visitar, né? E agora nestes últimos dias, tantas vezes que ela me veio visitar, ou melhor, que saiu de dentro, que ela não a vamos procurar. A felicidade não se busca, como vimos no último estudo, ela está dentro de nós. Mas só quando realmente estamos a vivenciar o momento presente, né? Aquela cerimónia, né? Aquela adoração, aquele sacrifício, isso sim. Quando estamos presentes, ela brota de dentro de nós, né? A felicidade, a alegria e o êxtase. E não é que isso tudo tem brotado dentro de mim? Incrível. Portanto, estes estudos, uau, têm feito um efeito em mim devastador mesmo. E então, o ego agora está complicado. Que ele agora está assim bem despido, bem vulnerável. Claro que ele vai tentar já arranjar formas, né, de conseguir-me passar a perna e é isso.
Isso é o que os cristãos e outros religiosos pensam que é a santidade, não é? É o ego, não é a transmutar, é a transformar-se em outra coisa. E então ele, eu sou um perdoador, como eu perdoo tudo, não é? Eu sou tão piedoso, não é? Agora já amanhã vou lá alimentar os pobrezinhos, os velhinhos. Como eu estou transformado, que maravilha, não é? Só como vos tenho dito também, era sempre em esforço, em esforço. Tudo o que eu fazia e ainda faço é tudo em esforço. Não consegui, eu amo. E esse sempre foi o meu problema, que eu sempre fui o rebelde para onde passava lá nas igrejinhas, né? Era por causa disso que eu não conseguia entrar naquele espírito. Sentia-me um hipócrita total, e ainda hoje, né? Uma colega minha perguntava-me, ela diz, eu adoro vir aqui, não é? Alimentar os moradores da rua e os carenciados. E tu não amas? Não. Não. Então o que é que estás aqui a fazer? Pois, acho que é um dever, né? Que se eu não fizer, poucos mais fazem, alguém tem que fazer. Mas é por esforço. É por esforço. Não faço nada com amor. Não fazia nada com amor. É tudo esforçado. É isso. Sempre tentei, né, combater a carne, né, quase como aquelas setas, né, que se chicoteavam. Não cheguei a tanto, né, a flagelar-me, mas mentalmente se calhar muito mais. Então não pode haver, que Espírito Santo, que não, se eu não amo nada, não amo ninguém, é-me indiferente os seres humanos, são indiferentes. Tu não amas ninguém, não sentes a minha falta? Não. Não, mas como é que é? Não sinto. Não sinto a falta. Né? Porquê? Né? É porque é sempre o ego. O ego custa. O ego custa tudo. Custa. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é um favor, tudo é um esforço. Nunca vou nem a festas, nem casamentos, nem batizados, nem reuniões. Não, porque é tudo esforçado. Não consigo fazer nada por mim. Não consigo. É tudo por esforço. Porquê? Pelo ego que está vivo. E então, quando estamos no vazio, tudo é simples. Porquê? Porque não temos problemas, não temos que resolver os problemas. É o ego que quer resolver. Não. E eu sempre disse, e consigo, ou melhor, o meu ego consegue resolver todos os problemas do mundo. O meu ego conseguia resolver todos os problemas do mundo. Conseguia, sem dúvida. O ego. Agora, quando disser não, eu não tenho que resolver nada. Nada depende de mim. Se eu amanhã já não existir, o sol vai continuar a nascer, a pôr-se, a lua vai, vamos ver as estrelas, as estações vão suceder umas às outras. Né? Eu já cá não estou. Portanto, que diferença faz? Nenhuma. Ainda por cima, esforçado a reprimir. Portanto, não queira ser quem você não é. Seja o que você é. Conheça-se, né? Seja amigo da realidade e depois vai ver como tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo. Quando você não quiser transformar o mundo, vai ver o impacto que vai ter no mundo. Vai ver. Digam-me depois se é verdade ou mentira. Comigo tem resultado em cheio. Né? Sempre a música que eu ouço é calma, tranquila, né? Slow. Né? Hoje só vinha a ouvir realmente felicidade, outro ritmo. Né? Porquê? É isso.
É isso. O ego está-se a aquietar. Mas sempre muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Então até à próxima. Obrigado por me terem assistido. Não exijam demais de si, né? Você não precisa de fazer nada, nada, nada. Limite-se a vivenciar. Não queira mudar, nada, nada. Observe-se só. Uau, que monstro que eu sou. É verdade, é verdade. Eu, monstro, monstro. Então quando se vê o tamanho do monstro, uau, que maravilha, né? Que maravilha. Então, como é que um dragão, não é, vai apacentar as ovelhinhas? Não pode? Pois não, pois não. Até à próxima, amei estar convosco. O próximo ainda vai ser melhor. Sei que é possível uma coisa dessas, é verdade. Eu até, em vez desta conversinha toda, tinha adiantado mais o outro, mas a sério, eu estou extasiado mesmo com isso. Portanto, obrigado por tudo. Podem me invejar à vontade. Cada vez estou a ser um homem mais invejável, né? Porque o homem feliz é o homem invejável, né? Bye bye.